Senhor Jesus, Divino Mestre, que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia favoreçam o nosso encontro, o nosso estudo desta noite. Que nós possamos contar com o amparo, a inspiração dos nossos amigos espirituais, do grupo de mentores da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que nós possamos ter o máximo de aproveitamento, que nós possamos contar com a inspiração, a orientação dos nossos companheiros, nos auxiliando na interpretação, na veiculação dos conteúdos e conceitos que forem mais adequados para a oportunidade. Nós pedimos a Ti o amparo para toda a humanidade, para a grande família humana espalhada no globo, pelos diversos países, que nós consigamos transformar a Terra num mundo feliz, pacificado, harmonizado, sem fronteiras, sem barreiras nacionais, um mundo verdadeiramente fraterno, em que a lei de amor seja a lei que vai balizar as ações da sociedade em todos os níveis de atuação. Pedimos a Ti, assim, fortalecimento moral, intelectual de cada um de nós para os desafios da vida, as dificuldades que todos enfrentamos. Que os estudos possam favorecer também os irmãos desencarnados, albergados na nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que estão lá amparados, recuperando-se, restabelecendo sua condição de harmonia. Em particular, desejamos uma plena e rápida recuperação para o nosso irmão Jairo Avelar, que se encontra na casa, amparado, tutelado por Camilo Chaves e sua equipe. Que assim seja. Muito bem. Vamos então dar continuidade ao estudo de Gênesis, seu capítulo 8, a partir do versículo 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Muito bem. Hoje nós vamos partir do estudo do versículo 11, que diz o seguinte: E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. E a pomba voltou a ele à tarde. Então, essa pomba que volta à tarde, vamos notar aí um símbolo muito interessante, porque a tarde precede a noite, quando o sol se põe, simbolizando, portanto, o momento da dificuldade que vai se iniciar. Nós podemos entender, por exemplo, como sendo o período das provas ou das expiações, pelas quais nós passamos no plano da existência, em que a pomba, que é o valor nobre que nós já somos capazes de exteriorizar, vai nos auxiliar na travessia
dos momentos difíceis. E na travessia dos momentos difíceis, é bom nós aqui nos acostumarmos com a ideia de tarefeiros já vinculados aos trabalhos há muito tempo, que o momento da dificuldade é o momento para intensificar o comprometimento, a assiduidade, a pontualidade, porque define aquele movimento em que nós vamos dar o testemunho para aquele que nos observa. Então nós lamentamos quando companheiros se afastam dos trabalhos, dos compromissos assumidos, em função de dificuldades que são componentes naturais da existência, até mesmo solicitados antes da encarnação. Então é bom, evidentemente, que nós não estamos falando aqui das doenças que nos colocam no leito de dor, individualmente falando. Individualmente falando. Mas, se temos familiares ou pessoas próximas numa situação e é possível administrarmos sem deixarmos as tarefas de lado, é o recomendável para nós. Recomendável. Então, a tarde é o momento que prenuncia a noite. O sol vai se pondo, ou seja, o ocaso. Podemos entender como sendo o período da existência em que entramos já na terceira idade, por exemplo. Podemos entender como sendo os momentos das grandes provas e lutas, o campo da experiência humana. Enfim, aqui vai um conselho que nós aqui passamos para que nós aí tenhamos a vigilância, porque o recurso para que vai nos ajudar no momento da dificuldade, ele é adquirido, amealhado, conquistado, angariado no trabalho. E que nós demonstramos que, trabalhando pelo próximo, nós estamos conscientes da dificuldade familiar, estamos, mesmo assim, trabalhando pelo próximo, já que a nossa família é constituída por aqueles que estão encarnados e pelos que estão desencarnados. Lembrando sempre que a maior parte da família está desencarnada. O grupo reencarnado é um grupo representativo menor da grande família espiritual de cada um de nós que se encontra desencarnado. Então isso é muito importante levarmos em consideração, porque a arca define esse movimento aí e nós vamos ver, a arca tem todos os recursos que necessitamos para a travessia do mar encapelado. Todos os recursos. As estratégias para vencer as ondas bravias nós desenvolvemos no passado. São os recursos conquistados a serem redimensionados pelos valores superiores que estamos recebendo. Então, e no mar encapelado da existência, do grande dilúvio que nós vivemos, o trabalho, a tarefa, no nosso caso aqui particular, a tarefa mediúnica, é aquele momento aquela ilha de segurança que encontramos em meio ao mar bravio. Tá claro? Então são considerações importantes que nós aqui trazemos, que é para que nós não percamos o zelo, a reverência, o comprometimento para com o trabalho que estamos desenvolvendo,
porque nós temos recebido muito nesse nosso trabalho. A espiritualidade tem feito um grande investimento. Nós não podemos malbaratar esse ensejo, não. Tá claro aí, amigos? Comentários? Vamos lá. E a pomba voltou a ele à tarde, eis arrancada. Nós aqui podemos trabalhar, porque aí o texto vai nos dizer que ela voltou, arrancou do tronco de uma árvore uma folha de oliveira. Mas nós aqui podemos trabalhar no sentido da evolução, buscando entender o que é que nós temos retirado das árvores com as quais convivemos, que são as pessoas. Lembram-se do cego de Jericó, se não me engano, foi curado por Jesus, e Jesus perguntou: o que vês? Ele diz: vejo as pessoas como árvores que andam. Então é um ponto aí para nós fazermos uma reflexão. Nessa grande floresta humana, nós vamos encontrar todo tipo de árvore, basicamente simbolizadas, de acordo com o texto bíblico, na figueira, na videira e na oliveira. Aí nós vamos encontrar Paulo também, na Epístola aos Romanos, a partir do capítulo 11, falando, por exemplo, do zambujeiro, que é a oliveira brava. Nós vamos encontrar também o sicômoro, que é a figueira brava, e vai por aí, definindo aí os grupamentos humanos. Grupamentos humanos. Então, quando nós aqui trabalhamos a ideia do arrancada da árvore, então podemos aproveitar para refletirmos sobre o que é que nós temos simbolicamente retirado das árvores dos nossos irmãos e a humanidade em termos de aproveitamento. Termos de aproveitamento. Da oliveira, a árvore que já expressa a luz, são aqueles que já são os mais adiantados, estão irradiando o amor, nós vamos receber sempre bons frutos. Mas nós temos os que representam a videira, que são aqueles que estão já buscando desenvolver a luz, estão nos esforços, e temos as figueiras, que são aqueles que estão no seu grau de evolução característico, que propõe desafios para nós no campo da vida. Então, o nosso desafio é sabermos aplicar a tolerância, a compreensão, a compaixão, a misericórdia, ou a energia serena para ajudar de alguma maneira quando formos solicitados. É um ponto aí para nós refletirmos. Para nós refletirmos. Então, é isso. Eis arrancada é buscarmos extrair o melhor da experiência, da circunstância, da situação e pessoas. Se nós nos deparamos com alguém de caráter difícil em sociedade, vamos aproveitar para extrair o melhor. Já repetimos, já falamos, vamos repetir. Extrair o melhor ele está nos oferecendo um ensejo, pelo seu caráter complexo, de desenvolvermos as virtudes. Então ele está buscando aqui aproveitar da passagem em que João Batista se alimentava de gafanhotos, por exemplo,
Esses elementos estão lançando os gafanhotos. Vamos fazer aqui um exercício simbólico e nos imaginarmos nos alimentando de gafanhotos. É bem desagradável, não é? Isso. Mas é um símbolo. Símbolo. Essas pessoas lançam os valores complexos, desagradáveis, que vão entrar pela acústica, pelos sentidos, visão, audição, por exemplo, e vão nos vão nos fazer reagir com um determinado reflexo. E é o que sai, certo? E é o que sai. Então, o nosso movimento é um movimento desafiador de nós aplicarmos o evangelho na reação, no reflexo. O problema não é o reflexo, nós temos dito aqui uma infinidade de vezes. O problema é a continuidade do reflexo, a sua expansão, o que ele propõe e que vamos fazer em consequência na continuidade. Então, o desafio é aplicar o evangelho na reação. O que nós estamos dizendo? Já que a reação é inevitável, é conseguir controlar a consequência da reação. O reflexo esboça a emotividade. Nós não conseguimos cercear a emotividade, porque somos ainda espíritos imperfeitos, estamos aprendendo a transformar instintos em sentimentos nobres e sublimar os sentimentos complexos desviados do fluxo natural instintivo. Então, nós estamos trabalhando no campo da vigilância, da observação, para que nós consigamos conter aquele reflexo e emitir, no lugar do reflexo, da emoção complexa, a virtude. Que vai ser a paciência, a tolerância, a misericórdia, a compaixão, a calma, o otimismo, uma irradiação num ponto, de um sentimento, uma reação qualificada por um sentimento contrário àquele que foi exteriorizado pelo irmão, certo, amigos? Que é o valor positivo inerente do processo. O valor positivo inerente no processo, que é ver o que está para além da aparência. Então, Jesus, por exemplo, quando olhava para nós naquele tempo, ele já via o que nós seríamos no futuro, em função do determinismo divino para a felicidade e o amor, para o que o amor conduz. Então ele já via o futuro. Os valores positivos ali, embrionários, estavam sendo mal utilizados. Então os romanos tinham coragem, determinação, força de caráter utilizada para situações complexas, mas isso é o valor positivo, que vai ser redirecionado em algum momento no futuro. Então Jesus via isso. Então nosso desafio é conseguir também enxergar dessa forma. Isso não quer dizer que nós vamos colocar uns óculos cor-de-rosa e não vamos ver a realidade. Não. Porque nós temos aquele dever de colaborar para que as coisas mudem. Está lá no. Não vou repetir aqui, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Isso é da nossa alçada interiorizar e ter em mente. Então é isso nós queríamos dizer. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Então o símbolo aqui é que o Noé representa aquele caráter superior em desenvolvimento que é capaz
de encontrar o melhor e guardar para si. Está no bico, ou seja, vai servir de alimento. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Então, se eu me alimento, João Batista alimentava-se de gafanhoto. Tomando para nós o processo, nós vamos alimentar de gafanhoto, que é ou engolir sapo, em outra linguagem figurada, engolir sapo para soltar as flores. Mas, por enquanto, nós ainda não conseguimos fazer isso em 100% do tempo. Por isso que somos espíritos em evolução. Nós ainda soltamos chamados frutos teratológicos. Tem momentos que nós conseguimos soltar expressões aí crísticas de alto cunho, em outros momentos nós soltamos mesmo, é a complicação inerente a nós ainda. Mas vamos em frente, o trabalho é esse, o trabalho é de ir conseguindo transformar-se gradativamente. Então, nós vemos aí nesse movimento, nós estamos estudando Gênesis, a reciclagem de Adão. Porque Adão cobriu-se com folha de figueira. Cobriu-se com folha de figueira. Adão, vamos lembrar aqui que Adão representa o grupo dos espíritos transmigrados, cuja razão está em reciclagem. Então, o espírito, são um grupamento de espíritos que já tinham conhecimento avançado. Não queria praticar o amor, não queria soltar a oliveira. Então, Adão, naquele momento de complicação, de repetição na Terra, ele buscou a solução no campo intelectivo, que é o símbolo da figueira. Quando Adão faz o movimento de cobrir a nudez com a figueira, é aquele que quer resolver o problema profundo, o problema de caráter, os problemas que lidamos no campo da evolução espiritual, simplesmente com valor intelectivo. Um jogo de palavras, com frases bonitas, embora superficiais. Daí a busca para solucionar apenas pelo intelecto. E nós aqui já aprendemos com o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo que o nosso primeiro movimento é o amai-vos. O instruí-vos agora está em segundo plano, porque o instruí-vos vai ser redimensionado pelo amor. Esse é o símbolo. Para nós, transmigrados de outros orbes de capela, estamos hoje trabalhando nas fileiras do Espiritismo para redimensionar a qualidade intelectiva que trazemos. De acordo? Então, a Poma voltou para ele à tarde, define aí o movimento dos 7 dias, redimensionado. Um novo período de trabalho. E ele foi capaz, então, depois desse período aí de interiorização, de resguardo, ele foi capaz de sair da arca, mesmo ainda com a conturbação ambiente, as águas indo e voltando, significando aí o fluxo, o refluxo das complicações interiores, ele já foi capaz de escolher reconhecer e escolher e retirar a oliveira. Folha de oliveira, que é o símbolo da luz. A árvore
que simboliza a aquisição da luz e a irradiação da luz, porque a azeitona é aquele fruto que macerado, dele se extrai o azeite, que é o combustível da luz. Ou seja, existe ali o esforço, existe ali a dificuldade, pela convivência em um plano complexo como a Terra de hoje, como era antigamente, mas a experiência já produz luz. O elemento não está mais reclamando da circunstância. Ele não está mais sendo impaciente. Não está mais se mantendo no quadro da irritação, certo? Ele está produzindo luz em plena dificuldade. Esse é o símbolo da oliveira. Símbolo da oliveira. A videira simboliza já a capacidade de produzir luz, mas ainda existe um sacrifício. Quando eu falo sacrifício, o sacrifício também existe no terreno da oliveira. Mas o sacrifício da videira é o sacrifício de nós que ainda estamos lutando para vencer as más tendências, que ainda propõem reações complexas. Nós fazemos, mas ainda fazemos resmungando, um pouco contrariados às vezes. Tinha um outro plano, precisa mudar. Então, aquele grau de contrariedade, aquele grau de desconforto, no plano da videira já não existe mais. O elemento já é capaz de produzir a luz sempre. Jesus é o exemplo máximo nesse ponto. Produziu luz na cruz, produziu luz enquanto estava sendo pregado, enquanto carregava a cruz, enquanto era açoitado, estava produzindo luz. Não consta que ele estava reclamando dos sacerdotes ou dos romanos. Tanto que do alto da cruz, nem em pensamento, porque do alto da cruz já estava ali definindo tarefas para quem estava abaixo. Capacidade suprema de transcendência, que é o que nos aguarda no futuro. Então, essa folha, uma folha de oliveira no seu bico. Nós aqui falamos já rapidamente. Então, Noé é aquele que foi capaz de se alimentar da oliveira. Agora é preciso metabolizar, incorporar no sangue e frutificar, para crescer e multiplicar-vos. Então é preciso dar continuidade no processo. Porque o sistema não é na base do se dá na base do miraculoso. Jesus encarnou entre nós, transferiu para nós a oliveira, cada um vai se alimentando dela, metabolizando, ao mesmo tempo vai se enxertando, porque nós estamos trabalhando aqui, é o processo da enxertia. Processo da enxertia. Jesus é aquele espírito mais adiantado, muito mais adiantado no caso, que veio até nós transferir um conteúdo mais avançado do significado da oliveira. Super-homem do futuro. Transferiu para nós avançarmos mais. Ao longo do tempo, sempre houve os homens mais adiantados, que encarnaram, reencarnaram. Jesus não reencarnou, ele encarnou. Os homens mais adiantados ao longo do tempo reencarnaram para auxiliar o progresso dos menos adiantados, por meio do contato social. Já trabalhamos isso com bastante
veemência aqui. E esse processo é o processo da enxertia. A enxertia do melhor no pior, em que o pior se enxerta também no melhor para aproveitar, digamos, a carona que o melhor está dando. É a carona. Então, os transmigrados de Capela representaram, a, pela sua chegada na Terra, a enxertia da oliveira no zambujeiro, que é o termo que Paulo utiliza, que significa a oliveira brava. O zambujeiro porque os, os espíritos novos na evolução, que estão evoluindo e aportam nos planos da humanidade, quando a razão, quando desenvolve o pensamento contínuo e a razão se abre, se tornando aí espíritos humanos, no processo natural, eles são o zambujeiro, que é a oliveira brava, certo? Buscando aqui aproveitar do conteúdo da questão 907, que nós repetimos aqui sempre. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Questão 907. Pergunta bem inteligente. Não. A paixão está no excesso de que a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Foi posto no homem para o bem. Então, no caminho natural de evolução do espírito, princípio inteligente, que aporta no reino hominal irracional para desenvolver-se no reino, ampliar a evolução, abrir a razão no reino hominal racional. Então, quando a razão se abre e que vamos transformar os instintos em sentimentos, lembram-se do Evangelho segundo o Espiritismo, em texto de Lázaro, capítulo 11, item 8, que os instintos são embriões dos sentimentos? Vejam bem, os instintos são embriões dos sentimentos. De todos eles. O egoísmo é um sentimento? A misericórdia é um sentimento? Mas existe uma diferença. O egoísmo é um sentimento que se torna uma paixão e a misericórdia é uma virtude. Então, nessa trajetória em que o princípio inteligente aporta no reino nominal, a razão se abre. Quando a razão se abre, pensamento contínuo desenvolvido, e ele já é capaz, então, de escolher entre o bem e o mal, que aqui na Terra, em termos de calendário, ocorreu, segundo a questão 51 do Livro dos Espíritos, em 4.000 a.C., quando Adão se formalizou, certo? O Adão representa o homem com a razão capacitada para o trabalho da iluminação. Ele já identifica perfeitamente o bem e o mal, ele já nomeia os animais, que é o símbolo, dá nome às coisas. Então é um homem capacitado a identificar, usar bem o seu livre-arbítrio para escolher o melhor, em termos de evolução. Mas acontece que o espírito pode optar por manter no campo do amor próprio. Então, o instinto vai ser transformado em egoísmo, o amor próprio exacerbado. Então, nós vamos lembrar nesse mesmo texto que eu citei, capítulo 11, item 8, tem uma equação fantástica no início.
Lázaro vai dizer: em sua origem, o homem só tem instintos. Qual é a origem do homem? O princípio inteligente, as faixas animais, plenamente instintivo. Até o desenvolvimento do pensamento contínuo, o homem ainda é um hominal irracional. Certo? Quando a razão se abre, é um hominal racional, pensamento contínuo. Então, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando avançado, quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Vejam bem. O avançado é o avanço intelectivo, identificou todas as coisas, identificou que precisa amar o próximo, precisa fazer o bem, mas ele prefere se manter no campo do egoísmo, então se corrompeu. Perceberam? Se corrompeu. Quando instruído e depurado, tem sentimentos nobres, ou sentimentos, conforme os Espíritos vão dizer, que são, obviamente, os sentimentos nobres, as virtudes. De acordo? Instruído e depurado. Depurado, sentimento é nobre, tá? Avançado e corrompido, sentimento complexo. Instruído e depurado, sentimento nobre. Ficou claro? Instruído, depurado. Corrigiu a corrupção. A corrupção é o desvio. É o desvio que levou ao abuso, ao excesso, conduzido pela vontade mal direcionada, a vontade a reboque do desejo. Ficou complexo aí, amigos? Mas o estudo nosso aqui, como é um estudo voltado para a evolução, em que o grupo aqui é um grupo pequeno, nós podemos, penso que podemos e devemos aprofundar. Porque nós aqui somos formadores de opinião aí nas nossas casas espíritas, e nós podemos auxiliar os, os neófitos, os novos, pelo contato social, fazendo uma enxertia positiva aí pela indução do exemplo. Então, esse processo de enxertia, ele é permanente. À medida que nós vamos avançando, nos depurando, nós vamos oferecendo melhores frutos, melhores ramos da oliveira a serem enxertados. Comentários aí, amigos? Ninguém quer fazer comentário, não? Ninguém quer fazer comentário, não. Tá bom, então vamos lá. Ô, Júlio, Fala aí, Fernando. eu estou aqui pensando, observando, quando você disse que Jesus, naqueles momentos cruciais, né, assolado pelos fariseus, os romanos, que ele produzia luz, estava sempre produzindo luz, né, quer dizer, que são as atitudes. E eu estive pensando o seguinte: se porventura nós produzimos luz, não é para nós, né? Não, a É luz. luz em benefício, Não, é luz em benefício de todos, né? eu vou discordar de você, porque quem acende um fósforo na escuridão, primeiro é se iluminar. Sim, sim, A qualidade inerente à luz ou à virtude é beneficiar primeiro quem emite. Isso é da lei. sim. É da lei, porque quando eu falo beneficiar, não é no sentido egoístico, não, é natural. Porque quando você está irradiando uma virtude, você é o primeiro a sentir o bem-estar, a harmonia, que é o seu galardão da virtude, é o componente inerente, intrínseco, intransferível, que a pessoa sente no coração. Então, primeiro.
Notaram? Claro, claro, sim. Mas o que eu quero Agora, dizer é que. a condição para que haja luz, para que haja luz nesse plano que eu estou tratando, é o amor irradiado para o próximo, Exatamente o que eu em quero obras, dizer. em obras. Então, é inerente. Perceberam? Certo. Não tem É como diz como. Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, né? Você já tem no seu celeiro, você está irradiando, mas está no seu celeiro, você está ampliando internamente. Quanto mais dano, Certo. mais temos. E, É nesse nível filosófico mesmo, abstrato, de um conteúdo que beneficia primeiro quem o possui. Não é egoísmo, é da lei. Da lei, certo? Deus eu deu dou é para. porque eu tenho, né? Sim, Correto. é, E se eu dou é porque eu tenho, né? exatamente. E se você tem, está irradiando, você já tá, é o primeiro beneficiário. O mesmo vale para as imperfeições. O elemento que irradia o ciúme, ele sofre com esse conteúdo. Ou ele irradia ódio, ele sofre com esse conteúdo. É uma carga que traz mal-estar imediato, Uhum. imediato, instantâneo. O ódio, embora o elemento tenha alegria, porque lá no passado, quando nós éramos guerreiros e batalhávamos, nós tínhamos alegria em invadir. Mas acontece que a carga psíquica é uma carga complexa. Aí nós temos que trabalhar o seguinte sentido. O, os espíritos novos, os zambujeiros, eles precisam de usar a violência para se defender, certo? E quando eles conquistam vitórias, eles se alegram. É o plano deles, tá? A lei natural. Agora, quando nós já extrapolamos e avançados e corrompidos, aí já desenvolvemos a carga negativa na intimidade. Avançamos, mas nos deixamos corromper, porque aí o elemento, quando ele já tem o conhecimento que nós temos do Evangelho e extravasa o ódio, ele de imediato seja aquela carga negativa. Porque ele é o chamado pecado contra o Espírito Santo, que é o erro cometido quando se tem já o conhecimento que nos encaminha para a santidade. Deu para entender? Então, se eu entro na casa espírita, eu aprendo que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, mas aí na vida eu estou expressando meu ódio de alguma maneira, eu sinto um desconforto na hora, a consciência pesa. Eu já tenho uma informação que já entrou, que é a voz do sangue do irmão que clama na intimidade. Já houve a enxertia da ideia, eu aceitei. Então, aí nós vamos entrar no plano da consciência de culpa e vamos ficar ali tentando justificar o injustificável, entendeu? O espírito novo na evolução, ele não tem ainda essa sofisticação. Ele está seguindo a sua trajetória natural. Então, ele massacra com prazer. Ele sente o bem-estar ali. Porque é inerente ainda, é a sua condição. Estamos entendendo?
Ele não vai ser punido por isso. A punição é o conteúdo complexo. Ele vai ser encaminhado para planos onde ele vai poder avançar de acordo. São os lances aí da evolução que são desafiadores para o nosso entendimento, mas que é bom nós já irmos conseguindo raciocinar nesse tipo de sutileza para que nós possamos auxiliar os irmãos da humanidade nas suas diversas faixas de evolução. Nós precisamos entender, identificar, para ajudar e não para julgar, para ajudar. Levar o conhecimento, a educação, a arte de formar os caracteres, e vai por aí. Então, essa folha de oliveira no bico define o plano a ser elaborado. Nós aqui temos muitas ideias elevadas no bico, não tem na boca? Não temos na boca? Nós já estamos com a folha de oliveira na boca. Precisamos agora de elaborar num plano interior. Porque elaborando no plano interior, amigos, a virtude, ela naturalmente vai se irradiar para o próximo, porque nós estamos saindo do sistema egoístico. Não tem como. Nós já vamos ficar atentos em derredor para a oportunidade de servir, de ajudar de alguma maneira. Ou não acontece conosco isso? Não tem acontecido? Tem acontecido conosco. Nós já estamos atentos ao que pode ser feito de alguma maneira. Estamos buscando, então, ampliar o plano para que a oliveira se alastre no mundo. É o exemplo que arrasta. Então, a folha está no bico, definindo aí a importância da nova tarefa quando a arca se abrir. Será para fazer luz, foi o que nós dissemos, o Fernando também disse aí. Que é a saída de dentro de si mesmo, sair do encasulamento, sair do egoísmo. Lázaro, sai para fora, vem viver, vem amar, vem ajudar, para sair dessa condição de degradação, de decomposição. A decomposição ali simboliza que as imperfeições já estão causando um grande desconforto interior, postulando experiências encarnatórias difíceis. Esse é o símbolo da pauta da expiação. Esse é o símbolo daquela condição cadavérica, de putrefação, que se reflete no perispírito. Nessa semana eu tive uma experiência aí durante o sono, visitei uma região complexa no mundo espiritual, tipo um sanatório, tinha irmãos numa condição bem de deformação, eu vi com muita nitidez esses irmãos, formas humanas bem descaracterizadas, difícil até para que eu explique para vocês como eram as formas, espíritos numa condição complexa. Teve um que eu, por exemplo, quando eu olhei para ele assim, ele buscou se esconder, sentindo vergonha da sua situação, sua complexidade. Tudo isso de forma bem nítida, que é o reflexo das emoções em descontrole, do ódio, talvez de crimes hediondos praticados na Terra, não sabemos, mas que demonstram uma condição difícil,
que vai degradando a forma do perispírito em função do descuido para com essa folha de oliveira no bico aí, que é o nosso caso aqui. Já trazemos a folha de oliveira no bico e é preciso termos cuidado para não distorcermos. E nós nos utilizarmos dessa folha de oliveira de modo egoístico, mantendo o sistema egoístico antigo, com um verniz de luz. Tem acontecido aí na Seara. É preciso termos aí uma vigilância. Então, vamos notar, mas nós vamos chegar mais à frente no capítulo 9, em que nessa trajetória do Noé para expressar plenamente a oliveira, ele primeiro teve que plantar uma vinha. Nós vamos estudar isso mais à frente. Que simboliza o sacrifício, porque entre o conhecimento da figueira e a irradiação da oliveira, tem o meio do caminho simbolizado pela videira, que é o processo de formação. A figueira é a informação, a videira a formação e a oliveira a transformação. Então, na videira, questão 894 ou 93 do Livro dos Espíritos. A virtude sempre que resistimos ao mal. Então, a videira simboliza isso. O bem praticado como fruto da resistência ao mal. Eu tenho uma má tendência, a má tendência está me convidando para uma determinada ação, mas eu consigo suprimir e praticar o bem. É o que levou Paulo a dizer: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Nesse nível. Ainda não é automático. Deu uma ideia? Quando a formação está completa, aí já é a oliveira. Oliveira plena, irradiando luz. Já não tem mais desconforto. Mesmo no desconforto existe calma, paz, serenidade, amigos. Esse é o símbolo. É o elemento que está no leito de dor, numa situação difícil, está sentindo a dor, mas tem no íntimo, já está tranquilo, está sereno, sabe que é uma prova, é preciso ali ter a paciência de esperar. Hoje nós já somos beneficiados pelos remédios, pela anestesia, não é isso? O Honório até brincava, dizia que nós temos uma xilocaína hoje para ajudar, certo? Uma folha de oliveira no seu bico também define o resultado de uma ação, de uma busca. Foi buscar e retornou com o objetivo. O que buscais? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Que é buscar sempre o bem. Vocês querem ouvir essa frase, a mesma ideia expressa por uma outra frase? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Querem ouvir a mesma ideia com outra roupagem? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é a mesma coisa?
Quem tem fome e sede de justiça, quem tem fome e sede, está buscando. Buscai primeiro. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Bem-aventurança. Olha aí. Como Jesus sabia ensinar as mesmas coisas com palavras diferentes. Buscar fome e sede de justiça, ou, é, ou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é fazer o bem, todo o bem que nos é possível fazer. Inclusive corrigir quando o elemento está desviando. Corrigir. É o pai que corrige o filho, é o professor que corrige o aluno, é o mestre que corrige o discípulo, é Jesus corrigindo os fariseus. É amor também. Não é a mesma ideia, amigos? Receberam a didática, a pedagogia de Jesus aí? Isso aí vale anotar, porque Isso me foi soprado esses dias. Eu estava trabalhando aqui uma palestra, aí, aí me sopraram, opa, aí tem coisa aí. Aproveitei e anotei, entendeu? Veja que interessante. É, então é isso, amigos. O nosso assunto aqui é ter fome e sede de justiça significa buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, ou não é? E tudo mais será acrescentado. O que é que vai ser acrescentado? Alegria, felicidade, harmonia, paz, pacificação. Isso que vai ser acrescentado. Direito de descansar o sábado. Direito de descansar no sábado, que é, nesse caso aí, é o descanso no trabalho. Agora eu vou trazer aqui uma informação para vocês. Eu estava vendo uns vídeos sobre Esparta, apareceram aqui no meu YouTube. Tem um que eu achei muito interessante. Que os espartanos eles treinavam tanto, o treinamento deles era rigoroso. Treinavam de forma extenuante. E quando é que eles descansavam dos treinos? Era na batalha. A batalha era mais fácil. Então eles descansavam na batalha. Olha que interessante. Lógico que é um descanso complexo, certo? É um descanso complexo. Então eles iam com alegria, eles iam sem medo. É a alegria graduada para um grau de evolução específico, tá? Nosso caso aqui não pode mais ser assim. A batalha aqui é do homem novo domando o homem velho e ajudando os irmãos da humanidade a conseguirem também dominar as más tendências. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire, permita-nos continuar na semana que vem.